Meu nome é Olair, sou delegado de polícia aposentado pelo Estado do Espírito Santo. Após o início da pandemia, resolvi passar a maior parte do meu tempo no meu sítio aqui na cidade de Ibiraçu, às margens da BR-101, próximo à imagem do Buda. Ouvindo aqui uma palestra do professor e filósofo Mário Sérgio Cortella, ele disse o seguinte: que conhecimento e afeto você tem que compartilhar, senão você os perde. Pensando nisso, e por estar há pouco tempo aposentado, tanto na profissão de delegado como de professor universitário que eu lecionava durante a noite, eu resolvi elaborar um projeto para auxiliar principalmente o aluno da graduação, aquele aluno que está iniciando o estudo da parte especial do Código Penal. Elaborei aulas bem curtas para que o aluno possa fazer seu tempo. Para você ter uma ideia, o crime de homicídio, que é o nosso primeiro assunto, eu os dividi em 32 aulas, porque nessas aulas, enquanto eu vou falando do crime de homicídio, também eu vou revisando algumas partes, alguns pontos da parte geral. Sempre que eu iniciava as minhas aulas, eu chamava a atenção do aluno para o seguinte detalhe: o aluno de direito penal ele tem que sempre estar atento à vontade do sujeito ativo. Sempre que ele vai elaborar, sempre que o professor elabora alguma prova, ou que as bancas elaboram alguma prova de concurso, no enunciado da questão, de uma forma explícita ou implícita, ali tem que estar à vontade do sujeito ativo, para que você, aluno, consiga resolver sua questão. Então você tem que identificar a vontade. Isso para o aluno. No direito penal, a gente como profissional, somente eu como delegado, muitas das vezes, o indivíduo comete um tipo de crime, mas ele, ao término da conclusão do inquérito, a gente conclui de uma forma, muitas vezes ele praticou de outra forma. Muitas vezes você não consegue provar, mas ele é o que cometeu o crime. Isso é processo. O aluno, ele muitas das vezes, ele mistura direito penal com o processo penal. No direito penal, sempre que você for fazer algum teste, fazer alguma prova, seja o que for, você vai ver no enunciado a vontade do sujeito ativo. Eu vou dar um exemplo para vocês identificarem isso. Vocês vão ver como para o aluno e como é o processo. Entenda, vamos lá. Foi encontrado um cadáver feminino. Foi acionado todo o serviço, né? A Polícia Militar acionou a perícia, acionou o rabecão, e esse corpo foi feita a perícia no local de crime e esse corpo foi recolhido. O delegado de polícia tomar conhecimento desse fato, primeira providência, vai instaurar um inquérito policial, baixa uma portaria e instaura o inquérito. Por que portaria? Porque há duas formas do delegado iniciar o inquérito policial. Ele inicia por auto de prisão em flagrante delito ou inicia por portaria. Então repara que nesse exemplo estou dizendo que foi encontrado um corpo e o delegado recebeu essa notícia através de um BU elaborado para a PM. Então ele baixa uma portaria para iniciar as investigações. Primeiro passo do delegado, ele vai oficiar ao serviço médico legal requisitando o laudo cadavérico e vai oficiar ao setor de perícia solicitando o laudo de local de crime, o laudo de corpo de delito. E, de imediato, elaboram a ordem de serviço para os investigadores saírem em campo para investigar. Vamos trabalhar como se tudo ocorreu mil maravilha. De imediato se identificou quem fosse o autor desse crime. Os investigadores apresentam um relatório para o delegado, apontando quem é o possível suspeito. O delegado, de posse desse relatório, e já de posse também do laudo cadavérico, esse laudo cadavérico, o médico legista disse o seguinte no laudo: essa pessoa morreu por asfixia mecânica, a causa morte, asfixia mecânica, sufocação. E ela também foi estuprada. Olha, o delegado de mão, tendo isso em mão, o que ele tem em mente? É um crime de estupro com resultado morte ou é um crime de estupro e homicídio? Então, essa mesma dúvida que o delegado tem, numa questão de prova, muitas das vezes é passado para o aluno. Então, lá na prova, o aluno ele vai ver no enunciado que isso vai estar ali dizendo
qual foi a vontade do sujeito ativo, o que não ocorre no processo. Muitas vezes, no processo, o delegado não vai descobrir corretamente, ele vai fazer de tudo para buscar a verdade real, mas muitas das vezes não se consegue. Mas vamos lá nessa situação. O indivíduo, ele foi identificado. O delegado, de posse desse laudo cadavérico, oficia ao juiz representando por uma prisão temporária. Consegue essa prisão e determina aos investigadores que conduza essa pessoa até a presença do delegado. Os investigadores vão lá, prendem esse possível suspeito e ao ele ser interrogado, atento agora à vontade do sujeito ativo, ao ele ser interrogado, ele diz para o delegado o seguinte, que ele realmente estuprou essa menina. Só que quando ele estava estuprando, ela começou a querer gritar, ele foi e tampou a boca dela. Tampou a boca dela e terminou o ato. Ao terminar o ato, percebeu que ela estava desmaiada. Ele vestiu sua roupa e fugiu e foi embora. Então, ele dizendo isso, qual foi o crime que ele cometeu? Olha, ele cometeu um crime de estupro com resultado morte. A vontade dele foi estuprar. Ele não teve vontade de matar. Essa morte foi por imprudência. É como está no artigo 213, parágrafo 2º. Se da conduta, resulta a morte. Qual foi a conduta? A conduta de estuprar resultou a morte. Então, no momento que ele estava estuprando, ele foi imprudente ao tampar a respiração dessa menina. Então, qual é o crime que ele vai responder aqui? Qual foi a vontade dele? A vontade dele era de estuprar. Então, ele vai responder aqui, artigo 213, parágrafo 2º. Isso não vai para o tribunal do júri, mesmo que houve uma morte. O crime dele foi estupro com resultado morte. Mas vamos imaginar que ele fala para o delegado o seguinte, já dá uma outra versão. Ele realmente foi ele que estuprou. Só que quando ele estava estuprando, a menina, pedindo para que ele parasse, disse para ele, ó, para que eu conheça a sua mãe. Aí ele terminou o estupro. Na hora que ele terminou, ele ficou com medo dessa menina o apontar para a polícia, o entregá-lo para a polícia. O que ele fez? Ele resolveu matá-la. Como ele não tinha um revólver, não tinha uma faca, isso foi a versão dele, tampou a boca dela e segurou até ela morrer. Então, repara que aqui ele teve duas vontades. Ele teve vontade de estuprar e teve vontade de matar. Aqui não se trata do artigo 213, parágrafo 2º, estupro com resultado morte. Não, aqui ele quis estuprar, depois ele quis matar. Agora, este crime dele vai para o tribunal do júri. Por quê? Porque ele vai responder pelo artigo 213 caput. Ele não responde pelo parágrafo 2º 213. Vai responder pelo artigo 213 caput e vai responder pelo crime de homicídio, com duas qualificadoras. Primeira, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3. Por quê? Ele matou usando de asfixia mecânica, sufocação. É uma qualificadora objetiva do inciso 3. Depois, ele vai responder por uma qualificadora subjetiva. Qual? Do inciso 5. 121, parágrafo 2º, inciso 5. É a chamada conexão consequencial. Ele matou para garantir a impunidade. Então, repara, aqui esse crime vai para o tribunal do júri e ele vai responder pelo crime de estupro, que também vai para o júri, né? Se vai o homicídio, também vai ao júri. Passa a ser crimes conexos. Então, ele vai responder pelo crime de estupro, caput 213, e vai responder pelo artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3 e 5, indo esses crimes para o tribunal do júri. Essa forma que eu expliquei final aqui, desse estupro e o homicídio, há uma parte da doutrina minoritária que pensa diferente, mas isso nós veremos no momento oportuno. Nas próximas aulas, iniciaremos o crime de homicídio, tratando de alguma parte geral também. Iniciaremos com o homicídio simples.